bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta ou zimbro, dependendo da tua tradução. Sentar debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: Agora basta, ó Senhor, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo sobre a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez e tocou-lhe e lhe recomendou: Levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: Que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante destas palavras, Deus lhe disse: Sai deste lugar e fica diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das pedras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo, e depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: Que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: Sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: Vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei
em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram suas imagens, beijando-as. Elias partiu rapidamente dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volta depressa, lembra-te do que fiz contigo. E Elias voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu assistente aprendiz. Então, o que aconteceu aqui? O Elias, ele era um profeta muito temente a Deus. E o Elias aqui, depois de ter matado aqueles 450 profetas de Baal, foi um sacrifício que eles fizeram. Se você ler nos capítulos anteriores, você vai ver. Aonde Elias os desafiou, eles edificaram um altar cada um. E naqueles altares foi colocado um holocausto ali, né? Um sacrifício, né? Um animal. E Elias ainda jogou água sobre ele, fez uma valeta ao redor, onde a água escorreu e ficou ali. E eles também tinham que fazer o mesmo para Baal. E Elias os desafiou. O primeiro Deus que lançar fogo aqui, né? Então vamos ver, esse aí é o verdadeiro. Então eles ficaram um dia inteiro ali se cortando, chamando por Baal. Elias ainda debochou, acho que ele foi no banheiro, eu acho que ele foi viajar, ele deve estar ocupado. Eles passaram o dia inteiro invocando e ele não fez nada, porque não fazia mesmo. Aí quando Elias clamou aos céus, Deus lançou o fogo, consumiu todo aquele holocausto e ainda lambeu, como diz a palavra, né? Secou toda aquela água que estava ao redor. Aí Elias pegou e matou aqueles profetas. E Jezabel, sabendo disso, ameaçou ele. Só que como Acabe era um rei omisso, que não fez nada nesse sentido, Elias ficou com medo e fugiu. Por quê? Porque eles já haviam matado todos os profetas do Senhor, como ele disse, ao fio de espada, somente ele havia sobrado. Mas Deus era com ele. Elias aqui, a gente vê que quando ele foi e se sentou debaixo daquele pé de zimbro ou de giesta, dependendo da tradução da tua Bíblia, ele estava cansado das lutas que ele havia batalhado sozinho, só ele e o Senhor. Chega um momento em que às vezes a gente cansa. A gente, como ser humano, a gente tem a tendência de desanimar. Por isso que Jesus disse que nós precisamos ter o bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele disse que nós teríamos aflições, nós passaríamos por problemas, nós iríamos enfrentar dificuldades e muitas situações assim, aonde Deus mandou aquele anjo preparar a comida, aonde o Elias pediu para ele: me leva, assim como o Senhor levou meus pais, eu não sou melhor do que eles. Só que Deus ainda tinha coisas para que Elias fizesse. Deus mandou o anjo tocou nele e acordou: opa, levanta aí, ó, come essa comida. Ele comeu e voltou a dormir, como aquele adolescente teimoso. Mas depois o anjo disse: come, porque a tua caminhada vai ser longa. Só que ele foi, ao invés de ele subir para o monte que o Senhor havia mandado, ele se escondeu numa caverna. Às vezes a pessoa está assim, ela quer entrar numa caverna, ela quer se esconder ali, ela quer ficar ali, mas ali não é o lugar dela. Porque o Senhor chamou e disse: Elias, o que você faz aí? A caverna, gente, não é o lugar que Deus tem para você. Às vezes nós queremos entrar numa caverna, nós queremos nos refugiar nela, mas Deus não queria isso para ele e também não quer para nenhum de nós. Tanto que Deus enviou o alimento, porque aquele alimento fortaleceu ele, que ele caminhou 45 dias sem cansar.
Porque quando o alimento vem do alto, nós temos a força, nós temos o revestimento. Deus fortaleceu ele, disse para ele, vai lá. E ele entrou na caverna. Quantas vezes, às vezes nós estamos assim, né? Às vezes a pessoa vai lá e desobedece uma ordem de Deus. Deus diz para ela, vai ali, ela quer entrar na caverna. Ou Deus diz, vem para cá, ela vai para lá. Só que Deus diz, aqui é o caminho. Então, não adianta a pessoa querer fugir daquilo que Deus quer que ela faça. Aí Deus disse para ele, agora você vai lá, vai ungir, né? Você vai ungir o Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e você vai lá atrás do Eliseu para ser o teu sucessor. Depois, se você ler nos capítulos seguintes, Deus levou ele, arrebatou, levou, né, o Elias. Por quê? Porque ele era um homem íntegro, reto, ele fez tudo aquilo que o Senhor ordenou, mas tem situações da nossa vida que às vezes nós nos encontramos como ele, né? Aonde se nós não estivermos, gente, fortalecidos, comendo, nos alimentando deste alimento e bebendo desta fonte, nós desanimamos. E o alimento que nós recebemos do alto, a fonte da água viva que sacia a nossa sede, ela não deixa a gente desanimar, ela não nos deixa cansar. Tanto que o Eliseu, olha o que o Eliseu fez. O Eliseu pegou, quando ele colocou a capa sobre ele, ele entendeu. Ele disse, deixa eu ir só me despedir dos meus pais. E para ele não voltar atrás, ele queimou aquela canga, dependendo da tradução, né? Aquele aparelho que carregava os bois ali. Ele queimou, matou os bois, cozinhou, ou seja, fez um churrasco, como a gente diz aqui no sul, e serviu para o povo. Por quê? Porque ele não ia mais voltar para aquilo ali, porque ele foi chamado para ser um profeta. Deus tirou ele de lá, de lavrador da terra, para ser um profeta. E ele entendeu o recado. Tanto que quando Deus disse que iria levar o Elias, ele disse, o que você quer? Eu quero porção dobrada do teu poder. Ele disse, dura coisa você me pede, mas se você me ver partir, você vai receber. E ele viu. E várias coisas aconteceram para que o Eliseu tirasse os olhos do Elias, mas ele não deixou que nada disso atrapalhasse ele, que nada roubasse a bênção dele. E nós precisamos combater o bom combate, percorrer a carreira e guardar a nossa fé. Se levantam situações, se levantam, gente. Mas nós precisamos aqui agir como Eliseu, não olhar para trás. O Eliseu queimou aqueles bois, assou eles, queimou aquela canga, assou aqueles bois, porque ele disse, para cá eu não volto, porque o Senhor me chamou para isso. E quantas pessoas têm retrocedido, quantas pessoas têm enterrado seus dons, seus talentos, quantas pessoas estão negligenciando o seu chamado, porque preferem ficar numa caverna, porque preferem ficar acomodados. Eu vou ficar aqui debaixo da sombra aqui desse pezinho de zimbra, aqui tá melhor, aqui tá tão bom, Senhor, me deixa aqui. Quantas vezes? E nós precisamos, gente, tomar a atitude de Eliseu, dizer para trás, eu não volto, eu não vou retroceder, eu vou continuar no caminho, Senhor, na verdade, na vida que é Jesus, eu vou seguir por esse trajeto. Só que Elias, ele achava que todo o povo estava corrompido. Mas quando o Senhor o animou e disse para ele que ele preservou em Israel 7.000 homens, isso aqui as crianças e as mulheres não eram contadas, 7.000 homens, então eles eram casados, alguns eram casados, tinham filhos, então ali, gente, era mais de 10.000 pessoas provavelmente. Deus havia preservado a vida, que não se prostraram diante de Baal, nem beijaram suas imagens, não se corromperam. Aquilo ali foi o ânimo que o Elias precisava. Você vai ungir Azael, você vai ungir Jeú, e você vai lá buscar o Eliseu para ser profeta no teu lugar. Quando Deus falou para ele que havia preservado lá
aquelas pessoas, porque o Elias estava preocupado, o temor dele com Deus era tão grande, o zelo que ele tinha era tão grande, que ele estava tão preocupado, porque o povo se corrompeu e rompeu a aliança que tinham com o Senhor. Mas quando Deus falou para ele que tinham 7.000 homens lá, que Deus havia preservado, aquilo foi o ânimo que o Elias precisava. E às vezes, gente, nós precisamos de uma palavra de ânimo, de uma pessoa que nos anime a fazer algo. E Deus coloca pessoas para nos ajudar. Deus coloca pessoas para nos fortalecer, para nos dar uma palavra, para orar conosco. Aqui, o Eliseu, se você seguir lendo, o Eliseu ele fez o dobro de milagres que Elias, porque ele recebeu a porção dobrada. Ele realizou o dobro de milagres que o Elias, porque ele pediu o quê? Porção dobrada. O que você tem pedido para o Senhor? Porção dobrada? Ou você está enterrando os talentos? Não, Senhor, isso que o Senhor me deu tá bom, tá ótimo, tá de bom tamanho. Ou você quer mais? Se você quiser mais, você tem que navegar no oceano do Espírito. Você precisa adorar, você precisa exaltar, você precisa glorificar. Aqui, ele entendeu que Deus não estava naquele vento, Deus não estava naquele terremoto, no tremor das pedras, mas não estava naquele fogo, mas Deus era a brisa suave. Aí ele entendeu, esse é o Senhor. Deus disse: Elias, o que você faz aqui? Ele estava insistindo em permanecer naquela situação. Muitas vezes nós estamos assim, permanecendo numa situação que não é para nós, querendo ficar em algo que não é para nós, insistindo em algo que não é para nós. Eu quero ir por aqui, Deus diz: não, meu filho, é aqui. Não, mas eu quero ir para lá. Não, meu filho, é aqui. Quantas vezes as pessoas estão ali teimando com Deus, Deus está dizendo: meu filho, é aqui. Ele: não, pai, mas eu vou para lá. Quantas vezes Deus diz: vai, como disse para Jonas, vai lá em Nínive. E Jonas disse: não, eu não vou. Preferiu fugir do que obedecer a Deus. Mas não adianta. A palavra diz que os planos de Deus não serão frustrados. Jonas fugiu, teve que ser lançado no mar, porque ele entrou para dentro do fundo de um porão, de um barco, né, de um navio. Você já notou que a pessoa, quando ela foge de Deus, ela só desce? Ela vai descendo. Ela vai descendo. O Jonas desceu lá no porão do barco. Aí quando ele disse: vamos lançar sorte aqui para ver o que está acontecendo. Ele disse: não, fui eu, me joguem no mar. Deus já tinha um peixe preparado lá, engoliu ele. Fez ele ficar 3 dias ali dentro, 3 noites. Até que ele disse: tá bom, Senhor, eu vou lá. Aí Deus fez com que o peixe largasse ele lá na praia de Nínive. Por quê? O povo de Nínive era um povo mau, igual Jezabel. Só que o Jonas, ele achava que aquele povo não era digno de receber aquela bênção do Senhor, de se arrepender. Só que Deus criou todos. E quando Jonas foi lá e pregou, gente, todos se converteram. O rei colocou, ele decretou jejum nacional. Todos ficaram de jejum, de panos de saco, e até os animais ficaram em jejum. Até os animais, todos eles foram consagrados. Então Deus, gente, ele dá a chance, Deus dá a oportunidade. E às vezes a pessoa acha que ela tem aquele senso de justiça dela, que ela acha: não, mas esse aqui não. Mas é esse que Deus quer. É essa pessoa que Deus quer que você ganhe para Jesus. Às vezes você está ali teimando. Tem um Paulo do teu lado e Deus quer que você pregue para ele. Tem um ninivita do teu lado e Deus quer que você pregue para ele. Então não adianta a gente fugir daquilo que Deus tem para nós. Se o plano de Deus é que você vai pregar para aquela pessoa, você vai pregar para aquela pessoa. Se o plano de Deus é que você vai lá em tal lugar, você vai, porque Deus vai fazer com que você vá.
porque Ele te chamou. Então, pare de fugir de Deus, pare de fugir do propósito, pare de enterrar talento e dom. Faça a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Porque depois que você fizer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, aí você vai herdar a promessa. Aí você vai receber um milagre, mas primeiro você tem que fazer a vontade dele. E tem pessoas que não querem. Elas só querem o venha a nós, o vosso reino. Não, Senhor. Isso aqui eu não posso fazer. Só o milagre de Jonas ter ficado ali 3 dias, gente, e não ter morrido, o milagre já estava ali. Porque o nosso estômago, ele tem ácidos para desmanchar, né, digerir os alimentos. Você imagina o suco gástrico, o teor ácido que tem no estômago de uma baleia, ou enfim, de um grande peixe, de um tubarão que seja, gente. É altíssimo. Já houve relatos, procure no Google ali pessoas que foram engolidas por baleias. Quando saíram, gente, ficaram com problemas, a pele toda queimada por causa do ácido. As pessoas ficaram com vários problemas, quase ficaram cegas por causa daquele ácido que estava ali. Então você imagina o milagre daquele homem ficar ali dentro e não aconteceu nada com ele. Porque o outro Deus preparou lá o pão nas brasas e a água. Come isso aqui, bebe e vai. Vaza daí. Vai pra lá. Às vezes a pessoa está insistindo, eu não quero, eu vou ficar aqui, eu quero morrer. Deus diz, não, você não vai morrer ainda, o meu propósito contigo ainda não terminou, vai lá e faz. Às vezes a pessoa está ali, ó vida, ó céus. Mas não é pra gente ficar desse jeito. Deus disse para Josué o quê? Josué, meu servo Moisés é morto, ou seja, não adianta chorar mais, ele não vai voltar mais. Eu já levei ele está comigo. Agora é contigo. Você vai se levantar daí. Você vai fazer esse povo passar o Jordão. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Na última advertência, Deus acrescentou mais uma coisa. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. E não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Deus deu essas 4 dicas para ele. E é isso que Deus faz conosco. Nós precisamos ter o bom ânimo, ter a coragem, porque Ele é conosco. Ele nos chamou, Ele é conosco, Ele cuida de nós, Ele guerreia as nossas guerras. Ele é o Senhor. Então não reclame, não fuja do teu propósito, não fuja do teu chamado, não se faça de bobo, como a gente diz, não é comigo, é com você sim. E Deus está falando, faça o que eu te mandei. Eu te chamei para fazer isso, então faça. E é desse jeito. Então Deus, Ele chama, Ele escolhe. E isso é um grande privilégio, gente. Ser chamado, ser escolhido. A palavra diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Sabe por quê? Porque são poucos os que se deixam escolher e fazer e viver a vontade do Senhor. O resto está só a sua. Os últimos serão os primeiros. Sabe aquela parábola que diz que o Senhor chamou trabalhadores para trabalhar na sua vinha? O primeiro, vou te pagar essa moeda. O segundo horário, vou te pagar uma moeda. O terceiro, e assim foi até o último. Os que trabalharam por primeiro acharam que iam ganhar mais do que os que chegaram por último. Se acharam injustiçados. Ele disse, não, pega o que eu tratei contigo e vai. Porque os últimos serão os primeiros. Ou seja, quantas pessoas, gente, que estão na presença de Deus uma vida inteira e vai chegar no último momento e vão negar a sua fé. Vão abandonar a sua fé. A palavra diz isso, não sou eu. Então muitas pessoas vão se deixar corromper. Jesus disse, cuide para que ninguém roube a tua coroa. Cuide. Então cuide para que ninguém roube a tua salvação.
para que ninguém te impeça de correr, como Paulo disse, corris bem o que te impediu de correr. Quantas pessoas estão sentadas na beira do caminho, quanta gente abandonou Jesus, quantas pessoas colocaram desculpas para deixar de servir a Deus, mas estão servindo a Baal, estão no mundo, estão beijando imagens, estão idolatrando homens, estão aí, achando que isso é bom. Mas no dia que Jesus voltar, nós vamos ver quem é que vai para lá ou para cá. Só tem 2 caminhos, céu ou inferno. Não tem meio termo. Ou vai para lá ou vai para cá. Então, a decisão, a escolha é nossa. Então, nós não podemos ficar sentados à beira do caminho, debaixo de um pé de zimbro, pedindo para morrer. Não. Levanta, tem bom ânimo, eu sou contigo, vai lá. Vai. Porque aquilo que eu tenho para você eu ainda não terminei. Vai lá. Aqueles que reclamaram, o Senhor disse, pega o que é teu e vai. Eu tratei contigo isso. Não fui injusto, eu tratei com você esse dinheiro. Eles acharam que eles iam ganhar mais, mas não. É igual, gente, aquela pessoa que aceitar Jesus no último minutinho de vida dela. Ela pode ter vivido uma vida inteira longe do Senhor, mas se ela se arrepender dos seus pecados de verdade, se ela se arrepender, confessar e abandonar e aceitar Jesus, ela está salva no último segundo. E a gente vive quanto tempo estamos na presença de Deus? Aí você vai dizer, não, Senhor, mas eu te servi por 50 anos, por 20, por 10, por 15, esse aí chegou agora e vai para o céu? Vai. A recompensa é a mesma. Não interessa se você serve a 50, 30, 20, 10, 5, um ano, não interessa. A recompensa vai ser a mesma. Para aqueles que se arrependerem, para aqueles que aceitarem Jesus, para aqueles que abandonarem os seus pecados e fazerem Jesus Senhor e Salvador da sua vida no último suspiro. Ele é salvo. É o que diz a palavra. Então, faça aquilo que o Senhor te mandou. Obedeça. E você vai ver Deus operando milagres na tua vida. Porque o Senhor nos guarda como a menina dos seus olhos. Então não seja negligente. Não seja aquele servo mau negligente. Mas seja aquele servo que vai combater o bom combate, vai percorrer a carreira e vai guardar a fé. Que o Espírito Santo fale muito mais ao teu coração, que ele venha ministrando ao teu coração a cada dia, que você reflita nesta palavra, que você leia os capítulos anteriores, os posteriores, e você vai ver o que Deus fez através da vida de Eliseu, o que Deus fez através da vida de Elias e o que Deus ainda vai fazer através da minha vida e da sua. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que ouvem esta palavra. Alguns, Pai, estão em dúvidas, alguns estão cansados, sentados à beira do caminho, debaixo da sombra de um zimbro. Alguns estão dentro de uma caverna, Pai, refugiados, mas que o Espírito Santo venha trazer essas pessoas para fora, tirá-las da zona de conforto, que o Espírito Santo venha convencê-los da justiça, do juízo e do pecado, que o Espírito Santo venha ministrar ao coração de cada um em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa fortalecer eles com o alimento que vem dos céus, com a água viva, que sacia a nossa sede. Que esta pessoa recobre o seu ânimo. Aquela pessoa que está desanimada, depressiva, cansada, Pai, desiludida, frustrada, que o Senhor coloque esta pessoa de pé e que ela receba o ânimo novamente, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.